aqui ao meu lado já está também o Dr. José Vicente, que nós vamos falar de um assunto muito importante também, que é a dentição, principalmente nos idosos, porque os idosos muitas vezes sentem muita dor e tem um diagnóstico muito mais difícil, ou às vezes a família acha que é um outro problema, que não tem nada a ver com o problema bucal. Então o doutor vai fazer vários esclarecimentos aqui pra gente que vale a pena você acompanhar. Doutor, obrigada por você estar com a gente. Uma alegria receber o senhor, ainda mais num tempo tão especial, que eu até comentava com o senhor que é a Semana do Idoso, aliás, o mês do idoso, porque a gente percebe que muitas vezes os idosos, quando eles têm alguma dor, eles têm muita vergonha, porque não querem incomodar, né, doutora, a família, né? Boa tarde, doutora. É um prazer que ele está com você, que tão bem apresenta esse programa. Na realidade, o idoso tem algumas neuralgias, algumas dores orofaciais. Normalmente, o idoso, por perda de dimensão vertical, ele fecha a boca mais do que deve e a mandíbula sai do alinhamento. No momento em que a mandíbula sai do alinhamento, tem músculos da coluna cervical que saem do posterior da coluna e vem até o ramo da mandíbula. Isso quer dizer o seguinte, no momento em que você tem a modificação da posição do ramo da mandíbula, exatamente, você começa a ter problemas na cervical, na L1, L2, L3, L4, L5, L6 e L7. Então você vê muito idoso com dor orofacial por pinçamento da cervical, da coluna cervical, por conta de problemas de má posição da mandíbula em relação ao maxila. Então, peraí. Então, na verdade, um problema que parece simples pode causar algo tão importante, dores tão fortes como dores na coluna. Principalmente dores na coluna cervical. Então, no momento em que nós fazemos um tratamento e conseguimos repor a mandíbula numa posição correta, necessariamente eu preciso fazer um tratamento da coluna cervical e nós fazemos tratamentos com shiatsu e também fazemos o tratamento com energia magnética e ímãs de 100 mil graus de energia magnética. Isto é, nós vamos realinhar a coluna cervical e automaticamente vamos realinhar a postura da mandíbula em posição, o que nós chamamos de relação cêntrica. Isto é, a mandíbula deve ter um alinhamento de mordida em relação à maxila. Tem algumas imagens que o doutor separou pra gente, que eu acho legal nós mostrarmos para você, e ele vai explicando em cima dessas imagens que fica mais fácil até para nós entendermos. Pode colocar na tela, por favor? Então, essa imagem é uma imagem interessante. Essa moça, ela tinha uma perda óssea muito grande e os dentes, você observa, eles separaram e foi feito os diastemas, o black space que nós chamamos. Doutor, então, na verdade, o dente dela não era assim. Não era assim. Vai perdendo a parte à medida que ela foi perdendo o osso... Pra gente que é leigo, aquela parte da gengiva ali parece que tá vazio. Tá vazio. Aonde foi perdendo o osso, essa gengiva subiu acompanhando o suporte ósseo. Doutor, então, por que acontece isso? A perda óssea, ela está relacionada com uma bactéria que entra por dentro da gengiva e essa bactéria, ela acopla na célula óssea e injeta o que nós chamamos de RNA de interferência dentro da célula. No momento em que ela injeta o RNA de interferência dentro da célula, a célula começa a ler para fazer a proteína a memória do patógeno, não dela. Ela começa a produzir uma outra proteína que não tem nada a ver com a célula. Doutor, é uma coisa que pode não causar dor? Não, causa dor? Causa dor. Essa situação, ela mordia e os dentes migravam para frente. E isso dava uma alteração e uma dor muito forte, porque tem receptores sensitivos ali no colo do dente e que a pessoa realmente sente dor. Então ela me procurou, doutor Vicente, já fui em inúmeros dentistas, todos indicam extração. Eu gostaria que o senhor fizesse um planejamento para nós realizarmos e preservarmos esses dentes. Eu disse a ela, bom, primeira coisa, não vamos extrair. Por que não vamos extrair esses dentes? Porque veja, Keila, se eu extrair esse dente, a perda óssea dela é tão grande que ela tem 1,5 milímetro de osso vertical. Não consegue colocar o implante, não é possível. Então, se você extrai e não dá para colocar implante, o que o profissional vai fazer? Uma prótese a grampos nessa área, aquela prótese que movimenta de cima para baixo. Então, nessa situação, a indicação era o tratamento de regeneração óssea. A regeneração óssea, o que eu faço? Quando eu
atuo e uso o laser de 1800 miliwatts, o laser, quando penetra nessa célula, ele neutraliza o RNA de interferência do patógeno. Como se ele parasse a destruição do osso e começasse a conseguir reconstruir. Ele neutraliza a ação do RNA de interferência do patógeno e a célula volta a fabricar novamente aquela proteína que ela fabricava antes. Entendi. No momento em que ela volta a fabricar a proteína que fabricava antes, ela diz assim, não tem razão pela qual eu vou ficar inerte. Porque a perda óssea é o seguinte, você perde células na cortical e não repõe pela medula. Por que as células da medula ficaram inertes? Por causa do RNA de interferência do patógeno. Então, no momento em que eu ativo essa célula da medula óssea, basicamente ela começa a ficar ativa. Já muda o quadro. Você começa, normalmente, a perder células, mas você repõe novas células. Perde, repõe, vai haver um equilíbrio de células. Deixa eu mostrar outra foto para você também, acompanhando com a gente algumas outras fotos. Então, veja. Essa é a mesma, doutor? É o mesmo caso. Meu Deus, doutor. Quanto tempo de tratamento, doutor? 6 meses. Olha então, só, poderia ter perdido os dentes, né? E são os dentes dela. São os dentes dela, ela não perdeu dentes. Então, como ela tinha mobilidade nos dentes, a primeira coisa que nós fizemos foi o splint, ligar esteticamente todos os dentes um ao outro. Porque uma coisa o telespectador, telespectadora precisa entender. Em dente mole, nós não formamos osso. Doutor, e esse aí é a mesma pessoa ou não? É a mesma pessoa, é o mesmo sorriso. Olha só. Quer dizer, você acabou alargando um pouquinho os dentes para poder cobrir aquela parte que já tinha ficado falha. Exatamente. E ela refixamos o dente e fizemos uma regeneração óssea e ganhamos gengiva inserida naquela área onde não tinha gengiva. O que o senhor falou das dores, principalmente nos idosos, é naquela região ali? É naquela região da articulação temporomandibular, exatamente. Porque você fecha mais a boca, a indicação do dedo é o côndilo ali. Então, o côndilo, a mandíbula vem para trás e comprime a lâmina que separa o ouvido da cavidade glenoide. E essa lâmina começa a ter reabsorção óssea. Então, a mandíbula, ela recua 8, 9 milímetros. Agora, doutor, como é que eu percebo que eu estou começando a ter o problema? A dor é uma dor sutil ou quando começa a doer demais? Porque uma vez alguém comentou aqui no programa que muitas vezes a pessoa tem dores de cabeça por causa do problema aqui. Exatamente. Então a gente demora vários anos até para identificar que é um problema na mandíbula. E isso com certeza para os idosos também, porque daí fala, porque você mastigou errado. Então como que eu identifico? Normalmente a pessoa começa a ter uma dor orofacial que ela não sabe aonde começa, onde termina. Isto ela diz assim, eu tô com dor aqui na região do temporal, da cabeça, aqui nessa região da mandíbula e que vem para trás. Chega até alguns dentistas diagnosticar como uma dor que nós temos no gânglio de Gasser, que é uma idiopatia muito forte de dor, e desse gânglio sai 3 nervos, o maxilar inferior, o alveolar, o maxilar superior e o oftálmico. O que acontece? Então não é uma dor que eu tenho só, por exemplo, se eu estiver comendo alguma coisa, é uma dor que pode acontecer a qualquer momento. Dormindo pode acontecer a dor. Ah, entendi. Né? Chama-se trinalgia do trigêmeo. É uma dor muito intensa, uma dor que realmente, muitas vezes, o neurologista, ele indica a secção do nervo e a pessoa fica sem sensibilidade no maxilar superior e inferior. Quer dizer, na realidade, nós não queremos fazer um tratamento traumático. Nosso tratamento não é invasivo. Eu acredito, é restaurador, né, doutor? É restaurador. Eu acredito que se eu conseguir reordenar essa mandíbula naquela posição correta e não haver compressão muscular nessas áreas, essa neuralgia do trigêmeo, ela vai ceder e ceder rapidamente. Deixa eu ver as outras fotos para o doutor comentar também, antes de nós encerrarmos. Pode colocar na tela, por favor. Então, essa senhora, por exemplo, ela passou por uma cirurgia, é uma cirurgia grande que ela fez, e é uma senhora idosa, e nós usamos aí o laser de 1800 miliwatts na reparação tecidual. Doutor? Ela tinha 4 implantes zigomáticos. O que é isso, doutor? São implantes que são colocados aqui no arco zigomático
e você coloca 2 implantes de cada lado e coloca uma peça parafusada sobre 4 implantes. O que aconteceu aí? Começou a haver uma infecção no seio maxilar da senhora e houve comunicação bucco-sinusial e ela teve uma infecção, uma sinusite fortíssima, com sequelas nos 2 olhos, porque começou a lacrimejar, estava dando problema na sua visão e tudo mais. Então nós removemos os zigomáticos e na cirurgia pós-zigomático ela tem uma sensibilidade, uma dor orofacial muito forte, porque veja bem, Keila, o zigomático ele é um implante de mais ou menos 22 milímetros. Ele entra isso daqui no arco zigomático. Então, é um implante que quando você vai retirar, não é fácil. E nós conseguimos tirar esse zigomático. Mas, o que aconteceu? Ela vai ao consultório agora todos os dias fazer uma sequência de laser. Ela vai poder colocar de novo uma prótese, alguma coisa, doutor? Vai. Por quê? Agora ela está sem dente. Está sem dente. Porque naquela área onde tinha abertura, nós pegamos a bola de Bichat. Já ouviu falar nisso? Já. Tiramos essa bola de Bichat, porque muitos tiram para deixar o rosto mais magro. Isso. Nesse caso, nós usamos a bolinha de Bichat para fechar aquela abertura do seio maxilar com a boca. Então agora devagar já vai restaurando, reconstruindo. Então conseguimos fazer uma cirurgia em 3 planos, mucosa interna, a bola de Bichat e a mucosa externa. Então praticamente, a partir desse momento, ela não vai ter mais aquela infecção, porque está tomando antibiótico terapia. Todos os cuidados, né? E todos os cuidados. Deixa eu ver a última foto, por favor. Vamos só encerrar mostrando essa última foto para o doutor explicar para a gente. Então, estou fazendo... Aí é ela, doutor? Estou fazendo o laser na área cirúrgica. Entendi. Eu trabalho com 2 lasers, não com só, um de cada lado. Por quê? Porque eu quero a ação do laser no mesmo momento dos 2 lados, porque ele vai fazer o quê? Uma revascularização celular. O osso que está naquelas condições é um osso mal nutrido. Ele tem 35% de circulação de sangue. Quando nós fazemos o laser ativa e faz com que os vasos sanguíneos tenham uma vasodilatação capilar. E essa vasodilatação capilar vai gerar o quê? Mais sangue arterial. Quanto mais quantidade de sangue arterial, mais oxigênio. Quanto mais oxigênio, a célula vai ter o quê? O oxigênio para o seu ciclo de Krebs. Quer dizer, a célula tem um ciclo vital que ela precisa ter oxigênio para ter o seu ciclo de vida. Então, o laser dá uma revascularização no tecido e com isso vai haver o quê? Uma cicatrização do tecido, enquanto esse tecido, sem laser, ele demoraria 1 mês para cicatrizar, com laser em 1 semana nós já temos a reparação tecidual completa. É muito rápido. Bendita tecnologia, né, doutor? Sem dúvida. Olha, eu vou deixar os contatos do doutor para você. Se você percebe que existe algum problema, na verdade, se você for sempre ao dentista, ele mesmo já vai perceber quando tem algum problema, que é o ideal. Sim. Porque você evita dores, perdas maiores e a possibilidade de uma regeneração muito mais rápida. Então eu vou deixar para você o telefone do consultório, você pode marcar o teu horário, fazer uma avaliação com o doutor. O telefone é o 50 55 10 15, tá aqui na tela para você. Tem também o site odontologiacontatori.com.br, também está aí na tela para você. E pelo e-mail você pode tirar suas dúvidas também. contatori@uol.com.br. Doutor, muito obrigada por estar com a gente, uma alegria te receber. Volta sempre para dar mais orientações. Foi um prazer estar com você, gente, viu, Keila? E um abraço a todos os telespectadores. Obrigada, doutor.